Boa noite a todos. Então hoje, dando sequência ao ciclo de palestras que a gente vem apresentando aí, a gente vai falar hoje sobre ansiedade e mais especificamente qual que é a diferença entre afobação e eficiência. Então, ânsia, que é a raiz da palavra ansiedade, significa o quê? Significa desejo, vontade, aquilo que nos caracteriza como seres humanos. Você já pensou o ser humano de barriga cheia, deitado num sofá, só comendo e dormindo? A hora que está com fome vai lá, a hora que precisa se divertir vai lá, se diverte e volta, né? Até deve existir gente assim, mas o que nos faz nos movermos, fazer curso, arrumar um emprego, buscar coisas, melhorar, né? Você quer uma coisa, aí quando você conquista aquilo, daqui a pouco você já está querendo uma outra, tipo assim, parece que não tem fim. Vamos dizer assim, essa ganância boa, esse desejo bom de conquistar as coisas, de construindo as coisas, que é característica do ser humano, a gente nunca para, né? Às vezes tem gente que se atrapalha porque ele acha que ele vai chegar num lugar que ele vai poder ficar parado. Ah, quando eu aposentar eu não vou fazer mais nada. Em 3 meses ele faz tudo que ele queria fazer, assiste desenho, viaja, bate papo com os parentes e depois fica lá, com um vazio danado. Por quê? Porque nós não fomos feitos para parar, né? Nós temos esse motorzinho que sempre vai estar nos impulsionando e isso faz com que a gente melhore, com que a gente esteja evoluindo o tempo todo, aprendendo coisas novas, né? Ah, eu queria ganhar tanto, depois de algum tempo ganhando tanto, eu preciso estudar porque eu quero... Isso é muito bom. Então, a ânsia, ela não é doença. Mas a ansiedade, assim como a gente conhece, como uma crise de ansiedade, um transtorno de ansiedade, aí é doído, né? Porque é quando eu começo a travar. Eu tenho tanta vontade de fazer tanta coisa, mas eu não tenho atitude, eu não tenho ação, eu não tenho eficiência para lidar com aquilo, e aquilo fica no meu pensamento, e o pensamento, ele é uma fonte de sofrimento. Tem gente que sofre pelas coisas que pensa, porque se olha para o redor, está tudo bem. Não tem nada errado acontecendo. Mas dentro da cabeça dela tem ali um movimento dia e noite que faz ela sofrer, né? Faz ela pensar, ela está o tempo todo pensando. Então, para a gente entender logo de cara essa diferença entre a afobação e a eficiência. Então, na verdade, a afobação é um outro nome que a gente dá para a ansiedade. Se você é uma pessoa afobada, você é uma pessoa ansiosa. E uma pessoa ansiosa, ela vai ter aqui alguns sintomas muito danosos para o funcionamento dela a longo prazo, médio e longo prazo. E tem gente ainda que é interessante, a pessoa ela se sente assim um certo orgulho. Eu sou assim mesmo, eu sou afobado. Não tem graça nenhuma isso não, viu? Deixe de ser afobado, porque a afobação é um distúrbio. Quer ver? Veja se eu estou exagerando. Você vai lá no dicionário, então eu fui lá no dicionário e peguei lá. O que significa afobação? Está lá assim, ó, muita pressa, azáfama, precipitação, grande atrapalhação ou perturbação, desespero, correria. Você tem orgulho disso? Qual que é o seu orgulho? Não, mas olha só, não fica por aqui. Peço um pouquinho de paciência para você ouvir a lista de sinônimos da palavra afobação. Não se afobe, né? Então, olha só, que palavras a gente poderia substituir por afobação? Peguei também num dicionário de sinônimos, ó, e eu cortei um monte, e ainda ficou um monte. Apressado, desesperado, aforçuramento, assodamento, pressa, atrapalhação, atarantação, barafunda, caroço, confusão, desordem, embaraço, engasgo, perturbação, rebuliço, afã, atarefamento, dobadura, faina, polvorosa, trabalheira, triga, desorientação, desnorteamento, insensatez, precipitação, aceleração, afogadilho, apressuramento, fúria, ímpeto, impetuosidade, imprudência, irreflexão, rapidez, sofreguidão, temeridade, afogo, alvoroço, impaciência, ligeireza, urgência, velocidade, torniquete, sangria desatada, atropelo, atropelação, preocupação, estresse, inquietação. Tem alguma palavra aqui que dá para você ter orgulho? Só tem coisa ruim. Por quê?
Porque a afobação, meus caros, ela é uma compulsão. Uma compulsão por tarefa, uma compulsão por fazer coisas. Agora você veja só, a palavra eficiência, por exemplo, né? Porque quando a gente imagina assim que eu tenho um monte de tarefa para fazer, e eu preciso dar conta delas, então seria o quê? Preciso de afobação ou preciso de eficiência? Veja só a eficiência, o que quer dizer, né? De acordo com o dicionário. Poder, capacidade de ser efetivo, efetividade, eficácia, virtude ou característica de alguém ou algo competente, produtivo, de conseguir o melhor rendimento com mínimos de erro ou dispêndios. Gostei disso, hein? Bom, hein? E você, é uma pessoa eficiente ou uma pessoa afobada? Sim. Bom, afinal de contas... Hã? Pois é, e aí quando a gente pega os sinônimos da eficiência, alguns só também que eu peguei, mas olha para você ver que interessante. Realização, energia, ação, ânimo, ardor, atividade, dinamismo, fibra, firmeza, fortaleza, movimento, potência, pulso e até santidade. A gente acha que entre as características, que é a retidão, honestidade, exuberância, só coisa bacana. Por quê? O que é então a eficiência? A eficiência é a minha ação funcionando em conjunto com a minha ânsia. Eu desejo, eu penso, eu projeto, e eu me organizo e eu faço. Né? Eu não gasto mais energia do que é preciso. Tá certo? Então, de repente, você pode estar envolvido só com coisa boa. Está cuidando dos seus filhos, está cuidando da sua casa, está fazendo plano de aula, está numa correria danada só por coisa boa. E está dando conta. Mas você é eficiente ou afobado? Espera aí, com isso não dá para saber. Porque vamos pegar por princípio essa coisa de fazer a coisa com melhor rendimento, com o mínimo de erro ou dispêndio. Se você faz as tarefas do seu dia a dia gastando mais energia do que você tem, você é afobado. O que está faltando para ser eficiente? Eu dou conta das coisas, mas você não vai dar por muito tempo. Porque o que a gente vê na trajetória de uma pessoa afobada? Ela começa a perder aquilo que a gente chamaria de eficiência, ela começa a não dar conta das coisas mais. Começa a ficar demais, porque ela está sempre cansada, sempre agoniada, sempre sofrendo, sempre ansiosa, não descansa. Uma das características do afobado é que ele parece que assim, se ele sentar no sofá para descansar, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. Veja só, o problema não é quanta energia você gasta, mas se você repõe essa energia. E é importante a gente falar de energia porque o afobado ele tem uma crença que é a seguinte: se a gente tivesse energias infinitas para gastar com tudo quanto é coisa, não faria nem sentido a gente estar aqui hoje. Vai, é infinito, né? Então não precisa economizar. Só que não é infinito a energia que você tem. Você tem um limite. Todos nós temos um limite. E esse limite, quando você ultrapassa ele, e fica ultrapassando, 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 então o seu organismo vai tomar a providência que você não está tomando. E qual seria essa providência? Ele vai te adoecer, por quê? Porque assim ele te afasta daquilo que você não consegue lidar. Bom isso ou não? Mas é como se o corpo da gente falasse assim, ó, tem que fazer uma greve aqui, senão essa louca aí vai arrebentar com tudo. Né? Esse louco aí vai... E aí afasta do trabalho, e aí aquela coisa ruim, que às vezes é uma depressão, às vezes é uma crise existencial, uma crise de choro, uma fobia. Isso tudo vem de onde? De onde vem essa doença? Essa doença eu fui criando no dia a dia. Mas Deus vai me dar força e eu vou vencer. Legal, hein? Deus dá força? Mas presta atenção numa coisa, eu tenho a impressão que eu tenho razão nisso. Deus dá força para você enfrentar aquela coisa fora do comum. O comum é por sua conta, não é assim? Quer dizer, se você está passando por uma situação de um enfrentamento de uma doença, de um problema na família, que você não está preparado para aquilo, então a força tem que vir de Deus. Está passando por um luto, por uma coisa assim extraordinária, então Deus vai dar força, e dá mesmo, não tem dúvida nenhuma. Mas para você cuidar do seu dia a dia, você precisa dar bênção, precisa de tudo. Mas você não pode cometer o erro de não ver o seu limite. Por quê? Porque se você não vir o seu limite,
o que vai acontecer? Você vai adoecer. Os padres adoecem, os pastores adoecem, todo mundo que não consegue equilibrar. Por que é assim? Eu penso o seguinte, bom, Deus já deu a inteligência para a gente ver as coisas. Já deu a doença, que é para dar o aviso. Agora, o que a gente faz com a doença? Às vezes a gente vai lá, toma um comprimidinho sem passar por um médico, aí você começa a tomar aquilo, que beleza, vai funcionar bem uns 8, 9 meses, daqui a pouco você está ali, você precisa resolver o problema. Então, a afobação é uma compulsão por atividade. Essa atividade ela pode ser tanto atividades do dia a dia, cuidar das coisas, fazer trabalho, como atividade mental, tá certo? Então, o que acontece? Vê como é que o organismo... E não é assim, quando a gente fala, o organismo adoece você. Não, ele não é assim também. Você acorda um belo dia e está lá estirado numa cama e não consegue levantar. Não é assim. Ele vai dando sinaizinhos, vai dando sinalzinho, vai dando sinalzinho. Então, assim, o estresse, que é um dos grandes problemas do afobado, ele é o quê? A pessoa não tem paciência, ela não dorme direito, ela tem dor de cabeça, dor pelo corpo, tem às vezes, começa a alterar os ciclos, né? O ciclo menstrual fica meio confuso, dor de estômago. Eu fico nervosa, me dá dor de estômago. O que é isso? O seu organismo está te avisando. Você tem que aprender a lidar com os seus problemas e resolver os seus problemas num plano mental, porque se você não resolve num plano mental, você vai envolver o corpo numa coisa que ele não pode dar decisão porque ele não decide. Quem decide é a inteligência. Então, voltando lá na eficiência, a pessoa eficiente ela é uma pessoa saudável. Por quê? Porque ela se realiza naquilo que ela faz. Ela não se sobrecarrega naquilo que ela faz. Então não dá para dizer que uma pessoa que é elétrica, que corre para cima e para baixo, ela é uma pessoa afobada. Se ela consegue fazer aquilo, se desligar daquilo e ficar contente com aquilo e deixar o que não deu para fazer para outro dia sem conflito, não interessa, ela cansa. Mas quando ela descansa, ela repõe a energia. O problema do afobado é que, além dele gastar muita energia com o que ele está fazendo, ele não descansa. Por quê? Porque ele é um indisciplinado, porque ele não vê o limite da coisa. Para ele, o tempo todo em que ele estiver acordado, ele vai estar fazendo alguma coisa. Insônia. Como que é a insônia do afobado? Afobado tem problema de insônia? Você acha que tem ou não? Por quê? Porque o afobado trabalha na cama. Ele deita na cama e ele fica pensando no que ele tem que fazer no dia seguinte. Amanhã às 9 da manhã eu tenho que ligar para fulano, depois eu tenho que ir em tal lugar. Nossa, não posso esquecer de falar tal coisa para o ciclano. Nossa, e se tal coisa não der certo? Cara, o que é o sono? O sono é uma diminuição dos ciclos de funcionamento cerebral. Você dorme porque vai diminuindo a atividade e você relaxa e você entra no sono. O afobado, quando ele dorme por exaustão. E às vezes está brigando para não dormir, né? E aí o que acontece? Você dorme um sono agitado, um sono ruim quando dorme, e às vezes sonhando com problema. Que droga! Quer dizer, até o seu inconsciente está tentando achar uma solução para o problema, porque quando você sonha é porque o inconsciente está envolvido naquele drama, precisa envolver aquilo. Aí você acorda e já sai naquele estabanamento, naquela loucura toda. Quer dizer, não tem um momento do dia que o cara fala, bom, hoje o dia acabou, agora chega, agora eu vou descansar, agora eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou assistir alguma coisa, vou descansar. A pessoa faz um monte de coisa e senta no sofá e parece que ela está, nossa, está cometendo um erro, parece que ela, desculpa o termo pesado, parece que é uma vagabunda, está sentada ali enquanto tem tanta coisa para fazer. Então, aí o organismo, um dos hormônios da afobação e do estresse é a adrenalina. Qual que é a função da adrenalina? A função da adrenalina é dar força. Então, o seu organismo dá aquela bombada de adrenalina, por quê? Porque você tem tarefa para fazer, tem atividade para fazer, e ele vai estar bombando adrenalina, querendo te dar força. O problema é que se você precisa de bombadas de adrenalina para fazer a coisa o tempo todo, a adrenalina ela tem ações no organismo que, se ela ficar presente durante muito tempo, ela vai causando danos no organismo. E o dano principal, para a gente não viajar muito nesse assunto, é o seguinte, é bem fácil de visualizar isso. O que a adrenalina faz na fibra muscular? O que ela faz no músculo?
A maior parte do nosso corpo é formada por músculos. Ela deixa a musculatura tensa, ela vai enrijecendo os músculos. É como se você estivesse preparado para lutar. Você está lutando, mas o organismo não sabe. Então ele recebe aquela mensagem, porque tem assim, parece que tem uma voz atrás do afobado que fica, vamos, 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 anda, anda, vai, agora, não, sai daí, vamos. Às vezes é a voz da sua mãe, que internalizou lá dentro e fica. Você já pensou, tem mãe que vai dar, não há crítica, às vezes as pessoas fazem isso porque precisa, mas vai dar um mamar pro neném, chacoalha o neném para ele mamar logo, né? O rapazinho já aprende a... E a criança sente essa tensão na musculatura da mãe, porque sente. As meninas mais jovens aí, prestem atenção nisso, né? Porque a adrenalina envelhece. Ela envelhece por quê? Porque ela tira... Você já viu alguém tomar um susto e ficar branco? Por que fica branco? Aquela paulada de adrenalina que você levou ali, ela faz o sangue que está embaixo da pele circular na grande circulação. Fica sem sangue embaixo da pele, porque tipo assim, o organismo faz o quê? Ele tira aquele sangue porque, bom, se você estiver diante de um animal, de um bicho, de um perigo, e você tomar uma pedrada, uma mordida, não tem sangue para sair, assim, superficialmente. É claro que se pegar uma veia vai sair. Mas outra coisa, ele tem que colocar também o sangue dentro da grande circulação e o coração dispara, por quê? Porque aí com mais sangue, dentro da circulação, você tem mais força, o seu músculo tem mais força para agir. Então, você tem mais força, mas você está num momento de sobrecarga. Se você toma um susto na rua, por exemplo, você está andando lá, o cachorro vem para cima de você. Você toma um susto. Naquele momento, você, de repente, faz uma coisa que você não faria. Você sobe numa árvore, chuta o cachorro, enfim, alguma coisa você vai precisar fazer. Depois você vai ficar pensando, não, nossa, como é que eu fiz isso? Você sabe, até tem uma história, rapidinho assim, né? Que tinha um senhorzinho que morava num sítio, e ele já era velhinho, mas era espertão ainda, né? Corria para cima e para baixo. E ele morava com 2 netos lá. Aí tinha um mais velho e outro mais novo. E um dia o boi correu atrás dele e ele... deu um pinote e caiu dentro de uma moita de espinho. Aí, tudo bem, caiu lá, ele caiu, mas para sair, não conseguia sair, né? E o boi ficou bufando ali, daqui a pouco foi embora. Aí chegou o neto mais velho procurando, vô, achou, tô aqui. Nossa, vô, como é que o senhor entrou aí? O boi correu atrás de mim. Tá, como é que nós vamos tirar? Tentou com o facão, tentou de um jeito, tentou do outro, muito espinho, não conseguia. Aí pegou... falou assim, olha, o senhor faz o seguinte, o senhor fica aí, eu vou lá pegar uma corda, tem a árvore ali, eu jogo a corda, a gente desce ali por cima e puxa o senhor aí. Aí nisso chegou o mais novo. Chegou o mais novo, o que aconteceu aí? Nossa, vô, como é que o senhor entrou aí? Aí o rapazinho, o irmão dele falou, quando a gente está com medo, né, ele pulou aí por causa do boi, a gente quando está com medo faz coisa que até Deus duvida. Aí o rapazinho falou, nossa, interessante. Aí o cara foi buscar a corda. Quando ele está chegando com a corda, o mais novo já vem vindo com o vô, né? O vô tá que não consegue nem falar, tá? Aí o mais velho falou, nossa, mas como você tirou o vô de lá? Ele falou, rapaz, eu fiquei pensando naquilo que você falou, de que a pessoa quando toma um susto faz coisa que até Deus duvida. Aí eu toquei fogo na moita, o vô vazou de lá de dentro. Gente boa esse cara, hein? Então, mas não é de duvidar, porque na hora do apuro, na hora do desespero, as pessoas fazem coisas. Tá, mas aí a adrenalina baixa e a sua vida volta ao normal. Depois você vai dar risada e vai falar, nossa, o cachorro lá quase me mordeu, né, e tal. Nossa, o meu coração quase saiu pela boca. Beleza. Mas e quando o seu coração fica saindo pela boca dia após dia, dia após dia, dia após dia? Com menos circulação subcutânea embaixo da pele, a sua pele fica desidratada, ela não consegue se regenerar. Aí você vai ficando velhinho, né? Antes da hora. A pessoa tem 40 anos, parece que ela tem uns 50. Aí quer fazer a plástica, né? Às vezes fica bom, às vezes não fica, né? Mas assim, a afobação causa uma sobrecarga no organismo. O que é uma sobrecarga? Você é 110 e está ligado no 220. Quer dizer, onde que isso pode dar bom? Aí o cara fala, quando eu aposentar eu vou diminuir. Vai sobrar alguma coisa para aposentar? Ainda mais agora que o sujeito tem que trabalhar até os
120 anos de idade, não vai sobrar nada. O seu coração trabalha mais, então você é um sério candidato à hipertensão. Aliás, a pressão alta não é uma coisa assim bem simbólica? Ah, eu tenho pressão alta. Então tem gente que não precisa nem dizer para você que tem, porque ela já vive numa pressão alta, né? Ela mesma se põe uma pressão, ela tem uma vozinha dentro dela que se coloca numa pressão alta. Então, é uma sobrecarga no organismo. Quer dizer que vamos imaginar a sua rede, seu aparelho circulatório como o encanamento de uma casa com uma pressão extra. Se tiver algum lugarzinho para vazar, vai vazar. Se tiver algum defeitinho ali, vai vazar. Então, o que tem de bom na afobação? Eu fazendo um monte de tarefa, e às vezes a pessoa é jovem, o organismo é resistente, tem saúde boa, mas se ela não aprender a lidar com as coisas, ela vai adoecer. Seja por um problema físico, ou seja por um problema psíquico, ou seja pelos dois. Então, o organismo manda o recado, e a gente, como não olha para dentro, a gente não percebe, porque, tipo assim, o afobado não pode perder tempo. Tudo é perda de tempo. Lá, isso é uma palestra, 1h30, garanto que teve afobado que viu lá no Facebook e falou, até queria ir, mas ficar lá 1 hora escutando lá, não vou não, tem outras coisas para fazer. É o afobado. O afobado, ele não olha para dentro dele, ele só olha para o que tem para fazer. Ele não se respeita, ele não respeita o organismo dele. Ele não se permite dormir, ele não se permite descansar. Aí quando chega num sábado e no domingo, às vezes a pessoa quer dormir o dia inteiro. Não resolve. Tá bom? É gostoso dormir? Até, mas isso não resolve. Eu preciso resolver o meu problema do dia a dia. Então assim, para você não ter dúvida, então vou colocar aqui pequenas questões, você vai imaginando as questões e dentro de você diz sim ou não para elas, tá? Vou comentar algumas, outras não. Então a questão é a seguinte, você é afobado? Você é afobada? Então pensa no seguinte, isso aqui são todas características de afobado. Então pode ser que você não tenha alguma coisa, tenha outras. Mas vamos ver para quantas delas você vai dizer sim. Quando faço alguma coisa, já estou pensando naquilo que tem que fazer depois. O afobado, quando ele está fazendo uma coisa, ele já está com a cabeça lá na outra coisa. Aí veja só, se tem como uma pessoa assim ser uma pessoa muito eficiente. Então isso é o que a gente chama de preocupação. O que é preocupação? É eu estar ocupado previamente de alguma coisa. Então eu estou ocupado já com uma outra coisa. Eu estou fazendo uma coisa e já estou ocupado com a outra. Aí o afobado, ele reclama muito eu tenho uma cabeça que, pelo amor de Deus, eu só não esqueço a cabeça porque está grudada. Como que você vai ter uma boa memória se você não presta atenção no que você está fazendo? Você precisa prestar atenção para você saber. Se você prestar atenção na palestra, você vai ser capaz de dizer o que foi dito. Se você não presta atenção, nem vi, estava pensando em outra coisa. Mas o cara vai na missa, vai no culto, e a cabeça dele já está lá no que ele vai fazer depois. Depois tem que chegar em casa, lavar um tanque de roupa suja. E depois ainda tem que fazer tal coisa, tal coisa. O que o padre falou na missa? Falou as coisas lá, falou o nome do pai, do filho. Mas você não foi lá. O seu corpo foi, mas a sua cabeça ficou na tarefa. Olha só como o afobado é. Ele vive para fazer coisa. Então, isso é a preocupação. O problema de memória. Tem gente que fala assim, mas eu não lembro de nada, eu fico horas procurando a chave, eu nunca sei onde é que eu larguei a chave. Não é um problema de memória. A pessoa às vezes quer tomar remédio. Eu queria tomar um remédio para ver se melhorava a memória. Não, a solução para isso é você prestar atenção. Você sai lá na rua e pensa, será que eu acionei o alarme? Aí você volta e o alarme está acionado. Nossa, tô louco. Não, você não está louco, você não está prestando atenção no que você está fazendo. Agora, se você não presta atenção no que você está fazendo, a chance de você cometer erro e perder tempo depois refazendo esse erro é muito maior. Por quê? Então, uma das características do afobado é se você está fazendo uma coisa e pensando em outra. Então, assim, uma das coisas que a gente pega bastante quando a gente vai fazer triagem para as pessoas que são candidatas à cirurgia bariátrica, né, que para fazer cirurgia bariátrica você tem que passar pelo psicólogo, pelo nutricionista e tal. E você tem que fazer uma avaliação, e você tem que aplicar ali umas questões para ver quais são as compulsões que a pessoa tem. A afobação é uma delas. E como que isso interfere no peso? Como o afobado faz uma coisa pensando em outra, ele come e não vê o que ele comeu. Você sabe que esses dias um colega de trabalho falou para mim, nossa, comi uma Marmitex hoje, não sei nem se não estava azedo.
Mas é coisa de afobação. Aí o que a pessoa faz? Ela comeu muito rápido, não deu tempo do cérebro avisar, aliás, do estômago avisar o cérebro. Aí ela repete. Ela não vê a porção que ela comeu, não vê a quantidade, não sente o gosto de nada. Isso não é vida não, viu, gente? Ah, pelo amor de Deus, viu? Ah, não dá. Pois é, mas algumas profissões fazem isso com a gente. Ou você come rapidinho, não é verdade? Você trabalha com o que mesmo? Eu sou enfermeira. Você é enfermeira, beleza. Vamos chegar nesse... você sabe, uma das coisas na nossa profissão de saúde que você muito encontra nas pessoas que têm esse dom é a pessoa que tem muito desprendimento de si em função do outro. Esse também é um tipo de afobado. Sabe que enfermeiro, auxiliar de enfermagem, médico, psicólogo, enfim, qualquer pessoa da área da saúde, quando fica internado, dá um trabalho danado. Porque a pessoa não sabe ser cuidada, ela só quer saber de cuidar dos outros. E a pessoa está ali caindo aos pedaços e não quer saber. Cara, eu trabalhei na UTI da Santa Casa por alguns meses, não pude ficar porque eu estava com muita coisa. Me afobou muito, mas foi uma experiência muito bacana. Quer dizer, mas não dá para você estar presente em mais de um lugar, né? Então até fiz mais para quebrar o galho, porque foi quando começou a programação da UTI, eles precisavam de um psicólogo lá. Mas lá eu via muito disso, cara. O cara está em coma, sofreu um infarto, teve um derrame, acorda perguntando dos bezerros, do carro. Eu falo, ô camarada, você está numa UTI, cara, você teve um derrame. Não sei nem se vai andar. Lógico que você não fala isso para a pessoa, mas a pessoa quer ir lá. E ainda vai um desgramado, um fio afobado lá e fala... Pai do céu, a mina está numa situação que não sei o que... Aí a pessoa quer sair logo do hospital para ir arrumar a mina, porque os bichos não... Mas você tem que chamar a família lá fora e falar, vocês estão agitando o paciente. Ah, mas é que estava com problema no cartão. Cara, e daí? O que ele vai fazer? Vai sair daí para resolver problema em cartão? Espera ele sair daí. Porque assim, depois do horário de visita, ficava uma agitação a UTI. Quer dizer, estava tudo calminho de manhã. A visita era às 11, não sei se ainda é. É às 11, né? Nossa, ficava uma agitação... E eu me lembro um caso que me marcou muito, que foi de uma pessoa, pensa num cara forte, um cara que é o cerne, assim, ali por volta dos 45 anos de idade, foi escovar o dente de manhã, passou mal, a esposa levou no médico, o médico achou estranho aquilo, mandou aqui para a Santa Casa, ele chegou aqui 8 da manhã e já fez uma tomografia e subiu para a UTI. E lá, mas esse camarada, né, quando eu cheguei, porque as enfermeiras... Quando a pessoa está muito agitada, elas fazem o que tem que fazer ali, mas não, vai fazer o quê? O cara queria ir embora, mas ele estava com o lado paralisado. E num desespero ele me chamou, ele pediu o celular que estava na mochila, dei o celular para ele, ele fez uma ligação. Olha, ô fulano, é o seguinte, eu estou aqui na Santa Casa de Jacarezinho, os caras estão me segurando, mas daqui a pouco eu chego aí. Daí, olha, a chave do negócio está em tal lugar, assim, falou, deu um monte de ordem pro cara e tal. Não, mas ainda hoje, lá pelas 3 horas, eu devo estar aí. E aí, olha, me chama esse médico, eu quero falar com ele. Aí eu falei, doutor, eu tentei lá conversar com o rapaz, mas ele tá... Aí ele falou assim, rapaz, o duro é que ele vai acalmar já. Olha só isso aqui. Aí ele colocou a tomografia, eu não tenho perícia para observar uma tomografia, mas a tomografia do cara, olha, essa tomografia foi tirada às 8 da manhã, ele já estava com hemorragia enorme, se ele fosse operado neste momento, ele não salvava. Agora... É só esperar, daqui a pouco acalma, porque não tem o que fazer. Não dá para fazer nada. Foi dito e feito. Aí eu pensei que até demoraria um pouquinho mais, mas não, foi uma questão de uns 40 minutos. Acabou. Olha. E o camarada era hipertenso, diabético, mas o típico afobado. Você vê, o cara morreu preocupado com o serviço. Bom, como eu não falei o nome da pessoa, deixa eu conjecturar umas coisas. Aí fica a viúva novinha, cheia de dinheiro. Para chegar o Ricardão e ficar só mastigando o afobado. Você também, daqui a pouco você vai, chega a Ricardona e fica lá com o maridão, né? Aí olha para a fotografia da falecida lá e fala, por isso que eu não me arrebento não, viu, meu filho? Aí, ó, se matou aí, ó, agora fica aí morta, então que eu, né? Então, e é interessante que no Evangelho a gente encontra, né, Jesus falando, e nessa coisa, Jesus é extraordinário, né, quando ele falava dessa coisa de psicologia, com poucas palavras, de uma forma muito poética, ele
chegava onde precisava. E a gente já escutou isso um monte de vezes, o afobado já escutou, mas não entendeu. Por quê? Porque às vezes você pensa assim, que aquilo que está na Bíblia é um negócio que você tem que fazer para se salvar lá na outra vida. Também. Mas é um negócio que te salva aqui também. É um negócio que foi dito para você ser feliz, não foi para tirar a sua felicidade, não. E aquilo que ele diz assim, por que vocês estão preocupados com amanhã? Aí ele vai falando um monte de coisa, depois fecha assim, a cada dia basta o seu cuidado. Faça as coisas bem feitas hoje, seja eficiente hoje, cuide de tudo. Amanhã vai vir outros problemas, você cuida dos problemas na hora que tiver o problema. Quer dizer, viva o presente, cuide das coisas, um dia de cada vez. Até porque, deixa eu contar uma outra historinha para você também, rapidinho. Então, isso é lógico, é uma historinha hipotética, né? Mas tinha um sujeito num bar, tomando o aperitivo dele no fim da tarde, depois de ter trabalhado o dia inteiro. Aí, na época que as notícias chegavam pelo rádio, né? Aí deu a notícia no rádio lá. Estourou a Terceira Guerra Mundial. Aí, nossa, os homens que estavam no bar já entraram em desespero. Ai, meu Deus, Terceira Guerra Mundial, nosso país vai entrar, vai ser uma desgraça, e porque isso, porque a guerra é caristia, porque vai morrer muita gente. E o cara tá lá, tomando o golinho dele. Aí, como ele não mostrou preocupação, o dono do bar falou, rapaz, e você, não se preocupa com isso, não? Ele, mineirinho, né, falou, eu não, estou preocupado com isso, não. Mas você não sabe, estourou a guerra, aí, o que vai ser de nós? Eu falei assim, rapaz, olha só. Se estourou mesmo a guerra, só pode acontecer duas coisas. Ou eu vou para a guerra, ou eu não vou. E se eu não for, eu não vou ficar preocupado. Agora, se eu for, pode acontecer duas coisas. Ou eu vou para a linha de frente, ou eu fico na retaguarda. Ué, se eu ficar na retaguarda, eu não vou ficar preocupado. Agora, se eu for para a linha de frente, ainda pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido, ou eu não sou ferido. Se eu não for ferido, eu não vou ficar preocupado. Agora, se eu for ferido, e pode acontecer duas coisas. Ou eu sou ferido grave, ou eu sou ferido leve. Se eu for ferido leve, venho para casa e nem vou ficar preocupado. Agora, se eu for ferido grave, pode acontecer duas coisas. Ou eu morro, ou eu não morro. E se eu não morrer, eu não vou ficar preocupado. Aí o dono do bar falou assim, então, mas se você morrer? Ué, mas morto não tem preocupação nenhuma. Aí que eu não vou ficar preocupado mesmo. Cara, parece brincadeira, mas a coisa é assim que funciona. Só pode acontecer duas coisas, ou dar certo ou dar errado. E se der errado, vê o que faz. Se der errado. Então, a gente paga pela irreflexão. O que é uma compulsão? A compulsão é um movimento automático do meu organismo que eu não penso para fazer, eu estou fazendo. Eu estou fazendo aquilo, não precisava ser feito daquele jeito, não precisava aquele sofrimento todo, mas eu estou lá, que nem um maluco ali, porque eu tenho que fazer isso assim. E em casa que tem mãe afobada, ai meu Deus, afoba a criançada toda, mãe afobada é a mãe chata, desculpa dizer. A mãe afobada é aquela mãe que, tipo assim, tá todo mundo sentado na mesa ali, batendo um papo, num sábado à noite, já todo mundo trabalhou, contando história, e ela quer que todo mundo saia da mesa para ela lavar a louça. Mas eu não posso dormir com uma pia cheia de louça suja. Aí não pode, por quê? Essa questão precisa se fazer. Por que eu não posso? E por que sou eu que tenho que lavar? Por que no meio de tanta gente? Mas que ninguém lava como eu lavo. Você é uma séria candidata a ser substituída pela Ricardona, viu? Que não vai lavar a sua louça, que vai pegar um bombril e esfregar na vertical na sua geladeira de aço inox, entendeu? Que vai deixar tudo encardir e o seu marido vai falar, é isso mesmo, não se mata não, a outra lá, né, se matou. Exatamente, né? Que Jesus chamou a atenção. Você se preocupa com muitas coisas. Isso tudo vai ser tirado. Vai ser tirado. Porque quando o afobado adoece, ele não sara da doença porque ele fica preocupado com um monte de coisa que ele tinha que estar fazendo e não pode fazer. Falar para você, viu, rapaz? Não é fácil, não. Então lá, o primeiro tema lá foi quando eu faço uma coisa, já estou pensando naquilo que tem que fazer depois.
O segundo, necessito fazer as coisas o mais rápido possível e terminar de uma vez. Ou então deixo tudo até a última hora e depois fico desesperado. Falo tão rápido que as pessoas têm dificuldade de me entender. O tempo nunca me é suficiente. Quando deito, fico planejando o dia seguinte. Quando vou descansar ou fazer alguma coisa só para mim, sinto-me culpado. Parece que estou fazendo uma coisa errada. Como tão rápido que quando vejo já comi. Às vezes repito a refeição para prestar atenção na comida. Às vezes deixo as coisas para o último momento, no desespero. Às vezes faço a tarefa dos outros por não ter paciência de esperar que terminem. Sempre interrompo o que as pessoas estão dizendo para completar. Cara, é muito legal você ver a conversa de um gago e um afobado. Porque está completando e o cara falando com a dificuldade. Não é isso, é aquilo. Não suporto pessoas lentas. Olha, o afobado, ele tem essa coisa de centralizar as tarefas nele. Por que ele faz isso? Porque ele quer fazer as coisas do jeito dele, na hora dele. Você imagina como é que você ensina uma criança a fazer tarefas dentro da casa e a gente vê assim, a gente reclama muito das crianças, né? Fala assim, pô, as crianças hoje em dia tudo agitado, tudo hiperativo. Os adultos não, só as crianças. Acerto. Se você pede, por exemplo, para uma criança de 8 anos lavar a loucinha do café, claro, você não vai pedir para ela lavar um negócio difícil, encalacrado ali, uma panela cascuda, mas coisa que dá para ela fazer perfeitamente. Aí a criança começa a brincar com a água, começa a brincar com o detergente. Pode parar com isso aí, deixa que eu faço. A pessoa vai lá, aqui acho que eu entreguei alguém, hein? A pessoa vai lá e, né, a mocinha está lavando ali, não, deixa que eu lavo isso aí, você não sabe fazer. Não sabe e não vai aprender nunca. E outra coisa, se você faz, para que eu vou fazer? O ser humano é assim, se tem alguém que faz, né, se tem um doido lá fazendo, mas o que eu vou fazer? Uma coisa que já tem outro fazendo que faz melhor. Só que assim, se você pede, por exemplo, ao seu filho, para sua filha fazer uma comida, legal. Claro que ele não vai fazer a comida no mesmo nível de qualidade que você faz. Quantas horas de fogão você tem a mais que o coitado? Quantas horas de louça lavada você tem a mais? Ele está aprendendo. Então o importante não é a tarefa em si que fique do jeito que eu quero. E outra coisa, o afobado, às vezes ele não contrata uma empregada, mesmo podendo, porque não faz do jeito que eu gosto. Tá certo. Então vai fazendo do jeito que você gosta, né? Vamos ver se lá dentro do túmulo, senhor, que você estiver deitado, lá vai ter muita coisa para ajeitar lá, né? Tá bom? Mata. Isso aqui é sério, né? O organismo está em... A maior parte das pessoas que sofrem infarto, sofrem derrame, tem essas características aqui. Então isso não é brincadeira, de uma hora para outra a vida muda. Você imagina, por exemplo, se o professor afobado ele for levar essa lógica que a gente tem dentro de casa, de não deixar as crianças fazer tarefa e querer completar a tarefa que ela faz, for levar isso para dentro da sala de aula. Tá lá o sujeito lá fazendo o aí o professor, dá isso aqui, você não sabe, não é isso que eu faço para você. Você vai aprender como? Não vai aprender. A criança está lendo. Olha, eu tenho pego, assim, crianças com dificuldade de aprendizagem. Eu peço para ela ler alguma coisa, aí eu dou um texto, assim, para a idade, e a criança começa a ler, aí quando ela enrosca numa palavra, ela olha para mim. Como se desse para ler olhando para mim. O que está esperando? Está esperando a professora completar. Está esperando a professora. Falando, não olha para mim não, pai. Vê o que está escrito aí e lê aí. Agora, quando a mãe vai ajudar a fazer tarefa, é assim também. Vai, vamos. Não tem tempo não. Vamos. Anda. Aí a criança começa a ler, deixa que eu leio isso aí. Não é essa palavra. Como que a gente está tratando esse povo que está chegando? Como que eles vão ser diferentes dessa correria que a gente está vivendo? E uma correria autodestrutiva, a gente está se destruindo com isso. Então, na verdade, assim, se a gente tem essas características, a gente tem uma doença da pressa, uma doença do desespero, uma doença da angústia. É preciso dizer para você que se entende como uma pessoa afobada, que assim, você não está vivendo, a sua vida está sendo adiada para daqui a pouco. E
isto é uma compulsão. Uma compulsão nunca pode ser uma coisa boa. Uma compulsão é algo que a gente precisa desarmar. O próprio Cristo, quando ele estava falando com Nicodemos, e Jesus, muito educadamente, deu uma chamada de atenção a Nicodemos, né? Porque Jesus disse assim, aquele que não nascer de novo não pode ver a Deus. Aí o Nicodemos falou assim, mas como é que eu vou nascer de novo? Vou entrar eu dentro da minha mãe, vou nascer de novo? Aí o Jesus falou assim, rapaz, você é príncipe, você ensina no templo e não sabe disso? Tipo assim, você é burro, hein, rapaz? Né? Delicadamente, né? Aquele que não nascer de novo, aquele que não... essa revelação é uma revelação espiritual, mas ao mesmo tempo também é uma revelação psicológica. Quer dizer, eu aprendi a ser afobado, de alguma maneira você aprendeu a ser. Mas agora é preciso parar e olhar para isso e falar, calma aí. A partir de hoje, eu não vou mais fazer desse jeito, eu vou fazer de um outro jeito, eu vou mudar. Eu não vou ficar para a semente, mas eu quero aproveitar a minha vida, aproveitar o fruto do meu trabalho, eu quero relaxar, eu quero viver e não adoecer, eu quero ser eficiente. Então, ser eficiente é uma necessidade. E o capítulo 7, capítulo 5, 6 e 7 do Sermão da Montanha, leia lá hoje ainda se possível, ali tem a base da eficiência. O que você precisa fazer em termos de preocupação? Ah, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo. Você não consegue? Não, eu digo para você que consegue, depende do que você quer. Porque isto que você vive desse jeito foi aprendido, você aprendeu assim, o ser humano ele não é assim na essência. Isso é uma coisa que a gente aprende. E se você não corta isso, você passa isso para os seus filhos. Mas na minha família todo mundo era assim. E você vai passar isso para frente. Eu sempre me lembro do meu pai é vivo, beleza, tem saúde. Mas ele chegava, ele sempre trabalhou como pedreiro, mestre de obra e tal. Então ele chegava em São Paulo por volta das 7h30 da noite assim, e ele colocava a mochilinha dele em cima da geladeira e falava, hoje o dia está ganho. Olha que delícia. Já fez o que tinha que fazer. Mas eu sou mulher, eu tenho que chegar em casa, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Tá, mas em algum momento você tem que olhar para as coisas e falar, o dia hoje está ganho, o que deu para fazer, deu, o que não deu, tá? Então, mas eu vou dar umas dicas então para a gente, já entrando na reta final, mais práticas assim, tá bom? Então, para você ver o seguinte assim, uma compulsão, quando você tem uma compulsão assim muito esquisita, como por exemplo, a pessoa tem uma compulsão por ficar somando números. É um negócio esquisito, né? Qualquer um vê que isso daí é um negócio que não está certo, porque que utilidade tem eu ficar somando a placa desse carro com a placa daquele, com a placa do número da casa? Você tem isso? Tá. Tá bom, vamos fazer de conta que você não está aqui, tá? Não sabia de nada. Mas assim, é uma coisa que incomoda a pessoa porque não tem utilidade prática nenhuma. Agora, a afobação, para o patrão, por exemplo, é muito bom ele ter uma pessoa desesperada por fazer coisas, para dar conta das coisas. Essa pessoa vai cometer erro e tal, vai ser chamada a atenção. Tá. Mas é muito importante, então, a gente desapegar desses esquemas. A compulsão, ela é um problema que você tem ganho com ela. Você pode ganhar mais dinheiro, você pode fazer mais coisas, você pode ter a sensação, mas o que você está pagando para isso? O dinheiro que você vai ganhar mais dos bicos que você faz vai compensar o quarto sozinho, a depressão, a crise de choro, os remédios tarja preta e por aí afora? Não, se for preciso, tudo bem, mas nós não podemos trocar uma coisa por outra. Nós não podemos ter esse meio de vida insalubre, tá certo? Então, como que eu combato uma compulsão? Ou seja, a compulsão ela é aprendida, ela é um ritual que eu exerço sem pensar. Ah, mas eu sou assim. Não, não sou assim não. Por que eu tenho que fazer as coisas assim? Se eu tenho um compromisso, por exemplo, se a pessoa vai na missa, a missa lá é às 7 da noite, ou no culto, ou qualquer outro compromisso. Ela não tem que estar às 3 horas da tarde preocupada com o vestido que ela vai, com a bota que vai, se vai estar fazendo frio, se vai estar fazendo calor. Aí ela escolhe uma roupa de frio e está calor na hora. Ela fala, mas agora eu vou assim mesmo. Aí vai lá passar um calor na igreja, está lá, a única pessoa de casaco de lã na igreja, está lá o sujeito. Porque não dá tempo de programar uma outra roupa. Mas por que eu sou assim? Por que eu tenho que fazer isso assim? Por que eu não posso
na hora, olhar para o tempo, pegar uma coisa e ir. Por que eu tenho uma festa para ir, eu tenho que ficar 2 meses sofrendo por causa da festa? Por que eu não vou? Ah, mas e se tiver ruim? Cara, lembra do Beldinho no bar? Só pode acontecer 2 coisas, ou vai estar bom ou vai estar ruim. E se tiver ruim, ó, se tiver bom, você não precisa ficar preocupado. Se tiver ruim, vai embora, pô. Oi. Ah, mas não é chato a gente ir numa festa e ir embora? Não, não é chato não. Você fala assim, se for aniversário, você fala, ah, então, rapaz, eu passei aqui só mesmo para deixar um abraço, tá certo? Mas eu tenho umas coisinhas para fazer aí, preciso ir, mas olha, você é uma pessoa muito importante, não vou dizer, sua festa tá chata demais, né? E eu preciso ir embora e tal, mas olha, muito obrigado, tá aqui o presentinho, né? Pronto, foi embora, acabou. Ah, vai no casamento, nossa, mas e se eu estiver com a roupa diferente de todo mundo? Né? Aconteceu isso comigo na festa de 50 anos do meu pai e da minha mãe de casamento, completaram agora em maio. A minha irmã, porque todo mundo tem que ir de terno. Eu era o único trouxa de terno que tinha lá, era eu. Mas aí eu falei, bom, tá bom, velho, né? Vou fazer o quê? Depois tirei o paletó, tirei a gravata e fiquei, né? O único que saiu na fotografia de terno era eu. Tá certo. A próxima vez que quando o pai e a mãe fizer 100 anos, ela vai ver só, né? 100 anos de casado, se Deus quiser. Bom, então, meu caro afobado, minha cara afobada, preste atenção no seguinte. Analisa o seu departamento de trabalho, analisa a sua casa, analisa os lugares em que você é afobadinho, afobadinha, e perceba o seguinte, ao lado de um afobado tem sempre um folgado. Já identificou qual é o seu folgado? Não existe um afobado onde não tenha um folgado. Você está carregando este folgado nas costas. Tá certo? Isso é justo para você? Não? Então por que está carregando? A gente precisa aprender a deixar a tarefa do outro para o outro fazer. Ah, o outro quer bater papo lá, quer conversar, e depois ele vem, ai, você me ajuda? Não. Olha, não, mas você não vai falar assim, né? Você vai ser legal. Você vai ser, então, mas olha que eu já estou com tanta coisa aqui, não vou poder, vai ficar para a próxima, viu? Mas dessa vez não vou poder te ajudar. Ah, em casa, a mãe esperneando para dar conta das coisas com um filho de 12, 13, 14. Cara, tem que dar tarefa para fazer. Aí tem uns desgramados dos moleques que falam assim, mas o trabalho infantil é proibido. Desgramado. Não é não, viu? A vagabundagem infantil que é proibida. Você vai fazer a partir de hoje. Vai pôr ração pro cachorro, vai varrer o quintal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E no começo você vai ver que eles não vão fazer igual você faz. E você não vai refazer. Você vai falar, então, mas tem que fazer assim, tem que fazer assim. Agora ficou bom. Às vezes esse bom não é o que você faria, mas assim, esforçou, quis fazer. Mas eles ficam lá batendo o pé. Dane-se! E daí que vai bater o pé? Você só faz o que quer na sua vida? Então, meu cara afobado, minha cara afobada, desapega, minha filha. Desapega da tarefa. Deixa coisa para os outros fazer. Mas eu não tenho filho, eu tenho marido. Marido. Tem 2 braços, tem 2 pernas, é perfeito. Bebe cerveja, joga bola. Então pode fazer tarefa em casa? Que revolução é essa que a gente vive que a pessoa tem que continuar trabalhando de dia e de noite? Cara, não tem quem aguenta isso. Isso é coisa lógica de ver. O meu pai, ele chegava em casa e botava a mochilinha dele lá e dizia, o dia está ganho. Ele não precisava fazer tarefa em casa porque já era o combinado deles, a mãe ficava em casa. Ela costurava para fora. Então, ela cuidava da casa, ele era o cara que trazia o sustento para dentro da casa lá. Ela também sempre ganhou os trocadinhos dela. Então, está combinado isso. Então, ele podia descansar. Mas não é justo 2 que trabalham fora, você chegar, o cara sentar na frente do sofá dele e você ficar lá com a casa. E outra coisa, ensina o seu filho menino a fazer serviço de casa, porque da agora para frente não vai mais ter menina
para cuidar da casa. Ah, as meninas estão estudando, vai na faculdade para você ver, só tem menina. Vai no direito ali, é a meninaiada, vai na filosofia, vai na fisioterapia, na odontologia, a meninaiada está estudando para valer. E o que essas pessoas vão fazer? Vão cuidar dos pacientes, depois vão chegar à noite e vão limpar a casa? Não, peraí, nós trabalhamos fora, nós temos que organizar as coisas, viu? E você que não casou ainda, quando você for namorar, vê bem essa parte, porque senão depois você vai ficar xingando o cara, vai falar, mas você mudou, hein? Não, ele não mudou, não, ele era assim, você que não viu. Ele não fazia nada na casa dele, por que ele ia fazer lá? Tá certo? Vamos abrir mão das tarefinhas, vamos ver quais são os folgados que nós estamos carregando nas costas. Então, é que o afobado, por causa da compulsão dele, ele não vê que ele está carregando outras pessoas, que ele está fazendo coisas que os outros podem fazer e que devem fazer. Acha que é normal isso. Mas não é normal, porque você está se matando, você está sobrecarregando. E nas empresas é muito comum que o afobado fica pegando tarefa dos outros e quem faz mais coisas corre mais o risco de cometer erros. Aí quando tem um erro, o chefe chega lá, você fez o troço errado. Mas também eu tô... mas se você está sobrecarregado, por que não me falou antes? A troco do quê, meu filho? E às vezes o folgado que você está carregando nas costas ainda ganha mais do que você. Eu quero dizer que você é um trouxa. Com todo respeito, tá? Só para você... só para você pensar, tá bom? Ó, isso aqui é importante. O sono não é luxo, meu caro afobado, minha cara afobada, não é luxo. Dormir não é luxo. Tem coisas, tem reposições que o seu organismo só faz enquanto você dorme. E quando você dorme, um sono que tem alguma qualidade, alguma profundidade. Quando você acorda de manhã com a sensação de que carregou um vagão a noite inteira, você não descansou. Você dormiu agitado, isso é efeito da adrenalina. Então, o que eu preciso fazer antes da hora de dormir? Então, por exemplo, se você deita às 11 da noite, ou meia-noite, ou 1 da manhã, que seja, dependendo do que está estudando e tal. Então, o que a pessoa precisa fazer? Primeiro, tem que escolher uma hora para o dia dela acabar. Olha, deixa eu fazer um parênteses. Vai ter coisa que não vai ter jeito. Você está com um filho no hospital, é claro que você vai estar atarantado com aquilo. Mas eu estou falando das tarefas, da coisa trivial. Então, vou encerrar o meu dia por aqui. Agora eu vou ler um livro, vou escutar uma música. Antes de deitar na cama, eu vou pegar uma agenda e vou anotar as tarefas do dia seguinte. Preste atenção numa bobagem que o afobado faz e que custa caro para ele. Ele planeja tudo dentro da cabeça dele. E dentro da cabeça dele cabe. Mas nas horas do dia não cabe o que ele quer fazer. Pensa no seguinte, eu tinha uma colega de trabalho que ficou noiva, comprou um terreno, ela estava contente, e a gente estava construindo mais ou menos na mesma época, e ela começou a falar do tamanho da casa que ela queria fazer. E eu fui calculando na minha cabeça, porque eu também tenho umas bobagens, né, umas esquisitices. Aí depois eu falei, mas escuta, que tamanho que vai ser essa... Que tamanho que é o terreno? O terreno é tanto. Eu falei, mas não cabe. Mas não cabe? Não, pensa aqui, você vai fazer assim, assim. Nossa, é mesmo. Agora o afobado deitado na cama fica lá, amanhã tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Não dá para fazer tudo aquilo. Mas como ele não planejou, ele vai correr o dia inteiro, vai fazer metade daquelas coisas que era o que dava para fazer, e no fim do dia ele vai deitar na cama, puto da vida, nossa, meu Deus do céu, eu não consegui fazer nada hoje. Mas não dá para fazer. A gente tem que planejar as coisas direito, então agenda. Olha, então amanhã eu tenho que ligar para tal pessoa, fazer tal coisa, tal hora eu tenho que ir no banco. O afobado pensa, 20 minutos para mim ir no banco. Você nunca fica 20 minutos no banco. Consulta médica. Acho que 1 hora, 1 hora e meia. Cara, eu quando vou no médico, eu tiro a tarde para ir no médico. Se é de tarde, eu não falo, não sei que hora eu volto, não. Audiência no fórum. Ultimamente eu tenho ainda tanta audiência no fórum que eu acho que eu devia ter me formado em direito, sabe? Como testemunha dos casos que a gente atende lá. Não, é às 14 horas, o troço atrasa. E às vezes você fica uma tarde inteira lá para o cara sair e falar, os testemunhos foram dispensados, viu? Não, vamos para casa, fazer o quê, né? Eu tirei a tarde para isso. Agora, quando libera você antes, fala, nossa, que legal, né? Dá para fazer umas coisas ainda. Então a cama é um lugar de dormir, né? De descansar. Pode fazer outras coisas também, mas não vamos entrar nesse assunto. É dormir, descansar, é o repouso, não é lugar de trabalhar. Não vou trabalhar na cama. Se eu lembrei de alguma tarefa, eu volto lá, ponho na agenda. No outro dia, quando eu acordo,
Eu olho para a agenda e digo assim, bom dia, minha agenda, o que é que você me ordena hoje? Ah, então isso aqui. Pronto, não fica usando a sua mente, criando atividade. Aprenda a dormir por relaxamento, tá? Eu tô um monte de gente afobado aqui, com a hora da palestra já para acabar, daqui a pouco alguém, né? Eu vou falar assim, alguém tem alguma pergunta? E a pessoa vai falar assim, que hora que vai acabar esse negócio? Aí eu vou ficar aborrecido, tá? Então a gente precisa sair do piloto automático, precisa questionar essas atividades que a gente faz, tá? Você precisa permitir descansar. Quando você tem que ter uma hora do dia que você tem que olhar para dentro, você tem que rezar. Você já viu como é que é a oração de afobado? O cara deita na frente do Santíssimo, lá, Senhor, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Não dá para você silenciar, porque não é adoração. Isso não é. Isso é gênio da lâmpada, né? Calma, aquieta, escuta, olha para dentro. Jesus, toda vez que alguém perguntava uma coisa para ele, ou na maioria das vezes, o que ele fazia? Ele respondia com uma outra pergunta. Tipo assim, ó, olha para você, olha para dentro de você, você está olhando só para fora. Então, a gente tem que transcender a vida da gente. O que é transcender? É achar um outro significado. Então, deixa eu contar uma historinha rápida. Mas assim, uma coisa que me marcou muito na minha vida foi um cara jovem, 38 anos, que eu atendi ele a pedido do médico, depois dele ele sofreu um infarto. Não pensa não, a gente pensa que é um gordão, um cara fora de forma. Camarada sequinho, sofreu um infarto. E quando ele entrou na minha sala, ele falou assim, que a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele foi o infarto. Estranho, né? Mas aí o que ele disse? Olha, foi depois que eu tive o infarto que eu aprendi a viver. Eu não vivia, eu corri para cima e para baixo, eu estava atrás de dinheiro, disse aquilo, eu não vi meus filhos crescer, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo. Agora, eu faço as coisas, tudo dá certo, mas eu vivo. Eu tenho tempo para ver as coisas, para passear, para ouvir uma conversa. O que o infarto fez na vida dele? Ele aprendeu a lição da doença, doeu, quase que foi, mas ele aprendeu, ele transcendeu, ele fez uma experiência religiosa. Porque todo aquele que tem uma experiência consagrado, ele não pode ser mais a mesma pessoa. Ele não pode ser a pessoa do mesmo jeito. Isso que Jesus estava falando para o Nicodemos lá. Quando você transcende a tarefa, você não está aqui para trabalhar só. Você não está aqui para se preocupar com as coisas só. Isso tem um sentido maior. Qual é o sentido maior de tudo isso? Acalma o teu coração. Questione-se. Por que eu faço desse jeito? Por que eu sou assim? Por que eu não posso fazer diferente? Se o seu organismo está reclamando, isso não é sua personalidade. Você está desviado aí. Volta para o centro, se acalma, tá? Refaz um caminho de espiritualidade que permita você olhar para dentro. A sua espiritualidade às vezes é muito externa. Ah, eu vou lá porque eu quero sentir um arrepio, quero ver alguma coisa. Não. A verdadeira espiritualidade é aquela que provoca alguma mudança, uma mudança para melhor. Tá certo? Então não dá para dizer que não é isso que Deus quer, porque ele falou lá no capítulo 5, 6 e 7 lá do Sermão da Montanha, que a gente conhece como Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, deixou bem claro isso aí lá. Então é um manualzinho da felicidade aqui, beleza? Gente, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, quer acrescentar algo ao que foi dito? Beleza, então. Então assim... De nada. Vai fazendo essas reflexões, tá certo? Então, isso é muito importante. Obrigado pela presença de vocês. Daqui 15 dias estaremos de volta, tá bom? Obrigado. Que palminha afobada essa, né? Ó. Tá bom.